Olá, pessoal! Então, nesta videoaula, nós vamos continuar falando de indeterminações e limites infinitos. Esta é a parte B e ela vai consistir de exemplos onde a gente usa os resultados que a gente viu no primeiro vídeo. Bom, então no primeiro exemplo, nós queremos calcular o limite de x ao cubo menos 3x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 4 quando x tende a menos 2. Vamos tentar primeiramente usar as propriedades de limites ou ainda a gente pode pensar em usar a continuidade, pois o numerador e o denominador são polinômios, então funções contínuas. Então, calcular o limite do numerador é equivalente a substituir o ponto onde eu estou querendo avaliar o limite no lugar do x, ou seja, avaliar a função no ponto. Então, menos 2 ao cubo, menos 8. Menos 3 vezes menos 2, 6. Mais 2. E no denominador, menos 2 ao quadrado, 4 menos 4. E aí, se a gente efetuar essas contas, a gente chega em 0 sobre 0, ou seja, nós temos uma indeterminação. Ou seja, a gente não pode proceder o cálculo do limite desta forma. Como que a gente vai proceder, então? Notem que o que quer dizer de que o numerador, quando avaliado em menos 2, isso dá 0. Isso quer dizer que o menos 2 é uma raiz deste polinômio. Da mesma forma, o menos 2 é uma raiz do denominador. Então, tanto o numerador quanto o denominador vão ser divisíveis por x menos essa raiz. Ou seja, x menos menos 2, x mais 2. Então, tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por x mais 2. Então, eu vou dividir o meu numerador e o denominador por este fator. Bom, então, x ao cubo, quando eu for dividir por x, dá x ao quadrado. Então, eu tenho que multiplicar tudo por x quadrado. X ao quadrado vezes x, menos x ao cubo. X ao quadrado vezes 2. 2x ao quadrado, mas quando vem para cá troca o sinal, fica menos 2x quadrado. Fazendo a diferença aqui, então nós vamos ter menos 2x quadrado, menos 3x, mais 2. Agora, o menos 2x quadrado dividido por x vai dar menos 2x. Então, menos 2x vezes x, menos 2x quadrado. Vem para cá com o sinal trocado. Menos 2x vezes 2, menos 4x, quando vem para cá, vem com o sinal trocado. Fazendo a diferença aqui, entre os dois fatores, então nós vamos ter menos 3x mais 4x, x, e o mais 2. X mais 2, quando for dividir por x mais 2, isso vai dar 1. Então, eu vou ter que multiplicar aqui por 1. Então, fica x mais 2, mas quando vem para o outro lado, fica menos x menos 2. E aí nós temos um resto zero. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o meu polinômio x ao cubo menos 3x mais 2 pode ser escrito como x ao quadrado menos 2x mais 1 vezes x mais 2. E nós vamos usar isso para calcular o limite pretendido. Então, eu venho aqui no meu limite, reescrevi o limite. Então, este numerador eu substituo pelo produto destes dois polinômios, que a gente acabou de obter pela divisão. E o denominador, também, o menos 2 é uma raiz deste polinômio. No caso, nós temos aqui podemos usar um produto notável, e reescrever x ao quadrado menos 4 como x menos 2 vezes x mais 2. Bom, com isso, a gente percebe que o numerador e o denominador eles têm um fator em comum. Então, podemos simplificar esses fatores e aí a gente chega em limite de x ao quadrado menos 2x mais 1 dividido por x menos 2 quando x tende a menos 2. Ao fazer essa fatoração e essa simplificação, a gente provavelmente vai estar conseguindo eliminar a indeterminação. Se a indeterminação ainda permanece, a gente continua o processo de tentar simplificar. Então, a gente tenta novamente agora aplicar as propriedades de limites, ou no caso a continuidade,
Então, avaliando o numerador em menos 2, nós temos menos 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes menos 2, 4, mais 1 no numerador. No denominador, menos 2 vai dar menos 4. Então, no numerador nós temos 9, e ou seja, este limite é menos 9 quartos. Assim, conseguimos eliminar a indeterminação e calcular o limite pretendido. Vamos para um próximo exemplo. Neste exemplo, a gente quer calcular o limite de raiz quadrada de 16 mais 2x menos 4 dividido por x quando x tende a zero. Aplicando as propriedades de limites, ou a continuidade, a gente percebe que, então, no numerador, nós vamos ter raiz quadrada de 16 menos 4, ou seja, 4 menos 4, que vai dar zero. E no denominador, substituindo, então nós vamos ter zero, ou seja, novamente nós temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Como é que a gente vai proceder aqui? Aqui, diferentemente do exemplo anterior, a gente não vai conseguir fatorar, ou seja, dividir este numerador por x, usando o procedimento que a gente usou no exemplo anterior, não vai funcionar da mesma forma, A gente vai ter uma certa dificuldade. Então, como é que a gente vai proceder? Neste caso, como a gente tem uma raiz quadrada aqui, é isso que está dificultando a nossa vida. Então, nós vamos multiplicar tanto numerador e denominador pelo conjugado deste termo aqui, certo? E quem é o conjugado desse termo? Então, é raiz quadrada de 16 mais 2x mais 4. Então, ao eu multiplicar numerador e denominador por este fator, na realidade eu estou multiplicando a minha função original por 1, ou seja, não estou alterando a expressão original. Bom, no numerador aqui nós temos um produto notável. Quando a gente faz o produto, nós vamos ter como resultado 16 mais 2x menos 16. E no denominador, só efetuando o produto dos denominadores, temos este resultado. Notem que agora este 16 a gente consegue simplificar com menos 16, vai sobrar 2x no numerador. Além disso, este x aqui a gente vai agora conseguir simplificar com o x aqui do denominador que está multiplicando. E aí, nós estamos querendo calcular o limite, vai sobrar no numerador 2 e no denominador raiz quadrada de 16 mais 2x mais 4. Agora, nós vamos novamente tentar aplicar as propriedades de limites para calcular esse limite. Então, no numerador nós vamos ter 2, no denominador, quando eu substituir aqui o zero, vai sobrar raiz quadrada de 16, que no caso é 4, mais 4, 8. 2 sobre 8, simplificando, dá 1/4. Então, nós, ao efetuarmos essa multiplicação pelo conjugado, nós eliminamos a indeterminação e assim calculamos o limite. Bom, agora, no próximo exemplo, eu quero calcular o limite de cosseno de x dividido por x ao quadrado quando x tende a zero. Então, sempre a gente começa tentando aplicar as propriedades de limites para calcular os limites. Se a gente se depara com alguma indeterminação, a gente procede da forma adequada para cada caso. Mas sempre a gente precisa saber qual é a indeterminação que a gente tem presente naquele limite. Então, aqui, aplicando as propriedades, antes de aplicar as propriedades, eu reescrevi aqui o cosseno de x sobre x ao quadrado como sendo cosseno de x vezes 1 sobre x ao quadrado. Bom, por que eu fiz isso, Porque agora eu tenho um produto de duas funções. Aplicando as propriedades, isso é o limite de cosseno de x quando x tende a zero, vezes o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Vamos relembrar uma propriedade que a gente viu na parte A deste vídeo. Nós vimos que o limite de 1 sobre x na n, quando esse n é par, e x tendendo a zero pela direita e x tendendo a zero pela esquerda, ambos são infinito. Então,
este limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é infinito. E o limite de cosseno de x quando x tende a zero, bom, cosseno é uma função contínua, então isso é cosseno avaliado em zero, que no caso é 1. Então, nós vamos ter 1 vezes infinito. Bom, quanto dá 1 vezes infinito? Pelas propriedades lá que a gente viu, né, anteriormente, também na parte A deste vídeo, nós vimos que se a gente tem o limite de uma função sendo L, o limite da G sendo infinito, então, o produto, se eu for olhar para o limite do produto dessas duas funções, então isso vai ser L vezes infinito, ou seja, se esse L for positivo, então vai ser infinito, que é o nosso caso. O nosso L é 1. Então, 1 vezes infinito, isso vai dar infinito. Então, o limite de cosseno de x sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é infinito. Vamos a um próximo exemplo. Neste exemplo, eu tenho a função f de x dada por x ao quadrado mais 3x mais 1, dividido por x ao quadrado mais x menos 6. E aí, tendo esta função, eu quero determinar os limites desta função quando x tende a 2 pela esquerda, quando x tende a 2 pela direita e quando x tende a 2. Vamos começar olhando para o limite desta função quando x tende a 2 pela esquerda. Se a gente substituir o valor, né, o 2, tanto no numerador quanto no denominador, né, ou seja, pensando em usar as propriedades de limites, nós vamos ter no numerador 2 ao quadrado, 4, mais 3 vezes 2, 6. Então, 4 mais 6, 10, mais 1, 11. E no denominador, substituindo o 2, nós vamos ter 2 ao quadrado, 4, mais 2, ou seja, 6, menos 6, 0. Então, no numerador, esse numerador tende a 11 e o denominador vai tender a 0. Ou seja, nós vamos ter um problema no denominador porque nós teríamos uma divisão por 0 se a gente aplicasse as propriedades de limites diretamente. Então, como é que a gente vai proceder para calcular esse limite lateral? Bom, como o 2, ao substituir ele aqui neste polinômio, isso zero, quer dizer que o 2 é uma raiz deste polinômio, ou seja, nós podemos fatorar este denominador. Mais especificamente, se a gente conhecer, é um polinômio de segundo grau, e se a gente conhecer as raízes deste polinômio, isso nos ajuda na hora de fatorar. Este polinômio eu posso escrever como x menos 2 vezes x menos 3, ou seja, x mais 3. Bom, por que eu escrevi desta forma este denominador? Porque isso me ajuda na hora da gente agora tentar calcular o limite mais uma vez. No numerador, a gente não tem nenhuma dificuldade em calcular esse limite, né? No ponto 2. Então, a esquerda, quer dizer que a esquerda e a direita, o limite desta função é o mesmo. Então, é 11. Aqui agora no denominador, x menos 2. Quando x tende a 2 pela esquerda, ou seja, o x está se aproximando de 2, mas com valores menores do que 2. Então, ao substituir aqui valores pertinho do 2, mas menores do que 2, nós vamos ter que este primeiro fator aqui, ele vai assumir valores bem pertinho do zero, mas negativo. Então, eu coloquei aqui o zero com um sinalzinho de menos para identificar, né, com um índicezinho de menos, para identificar que está se aproximando de zero, mas com valores menores do que zero. X mais 3, quando x tende a 2, vai se aproximar de 5. Bom, um número pertinho de zero, mas negativo, vezes 5, vai continuar sendo um número pertinho de zero, negativo. Agora, eu pego um número 11 dividido por um número pertinho de zero. Então, perto quanto você queira do zero, mas negativo, né? Então, esse quociente vai me dar um número negativo e, mais do que isso, em magnitude muito grande. Ou seja, este limite é menos infinito. Então, o limite da função f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é menos infinito.
Agora, vamos usar esta mesma ideia para calcular o limite desta função quando x tende a 2 pela direita. Então, de novo, eu vou escrever o denominador na forma fatorada. E agora, nós, diferentemente do caso anterior, nós vamos ter o x tendendo a 2 pela direita. Então, x menos 2, quando x tende a 2 pela direita, isso vai se aproximar de 0, só que com valores positivos. Então, eu coloquei o sinalzinho de mais. X mais 3, quando x tende a 2 pela direita, vai tender a 5. O numerador vai tender a 11. Então, um número, né, perto de 0 vezes 5, só que 0 positivo, vai continuar sendo um número pertinho de 0 positivo. Agora, eu vou dividir 11 por um número pertinho de 0, mas positivo, então isso vai se tornar um número muito grande, ou seja, este limite, ou seja, esse quociente aqui, ele vai tender a mais infinito. Então, o limite da função f de x, quando x tende a 2 pela direita, é mais infinito. Bom, então o limite à esquerda do ponto 2 é menos infinito, o limite à direita do ponto 2 é infinito. E aí, o que a gente pode dizer sobre o limite da função no ponto 2? Bom, como os limites laterais são diferentes, então quer dizer que no ponto 2 a função não admite limite, ou seja, esse limite não existe. Para vocês entenderem um pouquinho melhor este exemplo, eu vou apresentar aqui para vocês o gráfico desta função. Então, eu só coloquei um resumo aqui, né, dos limites que a gente acabou de calcular. Então, no ponto 2, o limite à esquerda é menos infinito, ou seja, a função, ó, essa reta em vermelho é só para identificar, né, o x igual a 2. Então, à medida que o x vai se aproximando de 2 pela esquerda, a função assume valores cada vez menores. Já quando o x se aproxima de 2 pela direita, a função assume valores cada vez maiores. Como, né, os comportamentos à esquerda e à direita do ponto 2 são diferentes, então o limite no ponto não existe. Poderíamos fazer uma análise similar à que a gente fez no ponto 2, no ponto menos 3. O limite da função f de x, quando x tende a menos 3 pela esquerda, é mais infinito. E o limite da função f de x, quando x tende a menos 3 pela direita, é menos infinito. Certo? Então, esta era a videoaula de hoje. Até a próxima!